Olá! Hoje a gente está aqui para o segundo episódio do videocast sobre carreira científica do canal Online Bioinfo. Meu nome é Raquel Minardi, eu sou professora universitária há quase 14 anos e eu decidi então fazer esse videocast, podcast, para contar um pouquinho das experiências, das reflexões sobre a carreira acadêmica. Então, se você de alguma forma vislumbra seguir essa carreira, né, ser professor universitário, ser cientista, então talvez essas reflexões sejam úteis para você. Bom, então hoje a gente vai falar sobre as fases da carreira científica no Brasil. Como eu falei, eu já fiz uma listinha de alguns tópicos que eu acho que são importantes, eu acho que são interessantes, então, assim, quero convidar vocês para deixar também sugestões para mim, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? Então, hoje a gente vai falar das fases da carreira científica e, a seguir, o que eu penso em falar, né, são essas fases mais detalhadamente, né, que são a iniciação científica, o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado, depois os concursos públicos e o início de carreira, e depois também algumas coisas sobre como entrar na pós-graduação, como publicar um artigo científico, o currículo Lattes, e aí eu tenho ainda mais um monte de tópicos aqui para falar para vocês. Mas então, como eu falei, a gente está testando esse formato, e eu não sei se vai ser legal, se vocês vão gostar. Então, assim, eu peço que vocês deixem sempre muitas sugestões para a gente e perguntas também, tá? Bom, então vamos lá, vamos falar das fases da carreira científica no Brasil. Como eu adiantei um pouquinho, a gente tem, então, essas etapas, né, que são a iniciação científica, o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado e depois o ingresso realmente na carreira. Então, assim, a iniciação científica, ela é uma fase que normalmente vai acontecer durante a graduação do estudante, tá? Então, se você é um estudante de graduação, seja de licenciatura, seja de bacharelado, seja de ensino tecnológico, a princípio você pode aplicar para uma vaga de iniciação científica numa universidade, tá? Normalmente existem bolsas de iniciação científica. Então, as agências de fomento, como o CNPq, por exemplo, né, a FAPEMIG também, eles pagam bolsas de iniciação. O valor dessas bolsas não é assim muito competitivo, não é muito atraente, na verdade, né? E a gente perde muitos alunos excelentes para o mercado. Então, realmente, assim, se você está interessado na bolsa, ela, infelizmente, é uma bolsa pouquíssimo competitiva nos dias de hoje. E, na verdade, ela já é assim há muito tempo, tá? Então, vou dizer para vocês, eu fiz iniciação científica em 2003. Naquela época, o valor já era muito baixo, tá? Então, eu fazia um estágio numa empresa e eu ganhava, na época, em torno de R$ 500, e eu saí para fazer iniciação científica com uma bolsa de 240, tá? Naquela época. Então, assim, realmente quem opta por fazer iniciação científica, opta porque deseja conhecer essa carreira, porque deseja fazer pesquisa, publicar um artigo, né? Então, infelizmente, não é um valor muito competitivo. Então, normalmente, a iniciação científica, ela ocorre durante a graduação, tá? E, inclusive, para o estudante receber essa bolsa, ele precisa estar regularmente matriculado, né? Então, já ocorreu assim comigo, por exemplo, de eu ter uma aluna bolsista e ela trancou o curso, então eu não pude mais pagar essa bolsa para a aluna. Bom, então assim, qual que é o objetivo dessa etapa, né, da iniciação científica? É um pouco autoexplicativo, né? O nome já nos diz que a ideia é iniciar o estudante na atividade científica. Então, o objetivo é que ele acompanhe um laboratório de pesquisa, tenha vivência nesse laboratório, ele acompanhe estudantes de mestrado, de doutorado, o professor, né? E ele vai recebendo aí pequenas tarefas para ele começar a estudar, para ele começar a se acostumar na leitura de artigos, na participação de seminários, na participação de congressos. É uma tarefa necessária na iniciação científica, a apresentação do trabalho final da iniciação, normalmente num evento da universidade. Então, aqui na UFMG, por exemplo, a gente tem a Semana do Conhecimento. Uma das coisas que fazem parte, né, das atividades que fazem parte da Semana do Conhecimento é a apresentação dos trabalhos de iniciação científica. Então, o aluno apresenta o trabalho,
um grupo de professores avalia os trabalhos, existe uma premiação. Então é bem interessante, né? De repente aí você pode almejar ganhar uma menção honrosa, um prêmio de melhor trabalho de iniciação científica da sua instituição. Então é uma fase muito interessante, né? Só contando um pouquinho da minha experiência, né? Na minha iniciação científica, eu trabalhei já com bioinformática, então eu fui contratada para trabalhar com um doutorando que estava iniciando a pós-graduação no programa de pós-graduação em bioinformática da UFMG. E aí eu participei de um monte de atividades que eles organizaram, então seminários do grupo de pesquisa, né? O doutorando na época, que era o Carlos Henrique, ele ofereceu alguns seminários e foi assim muito interessante para mim. E aí, ao mesmo tempo, eu decidi fazer disciplinas da pós-graduação. Então, enquanto eu estava na iniciação científica, eu vi que eu precisava ter alguns conhecimentos de biologia que eu não tinha. Eu era estudante do bacharelado de ciência da computação e eu percebi que eu precisava fazer bioquímica, né? Então, meu co-orientador da iniciação científica, ele me incentivou a me matricular em disciplinas do doutorado. Então, eu fui fazendo essas disciplinas enquanto eu ainda estava na graduação. Então, eu estava ali no 5º, 6º, 7º e 8º período. E eu fui, como a gente fala, né, puxando matérias da pós-graduação, porque elas me ajudariam na minha iniciação científica. Então, assim, a experiência que eu tenho, né, com os alunos de iniciação científica, depois eu vou contar um pouco mais no próximo episódio, com mais detalhe, é que, assim, atualmente eu vejo pouca proatividade. Né? Então, isso é uma coisa que não é geral, né? Eu já tive excelentes alunos de iniciação científica que publicaram artigos e tudo mais, mas eu vejo que a pessoa quer entrar no laboratório, ela quer ficar ali, conhecer os trabalhos e tal, mas ela às vezes passa um ano ali e não se integra, não busca trabalhar realmente num projeto, né? É claro que é um estudante que ainda é muito dependente, né? Ele é muito dependente, ele não tem independência para fazer pesquisa sozinho, mas o que é primordial para o aluno de iniciação? É que ele esteja sempre lendo, sempre com um artigo que o orientador recomenda, um livro, e indo atrás do orientador para discutir as dúvidas, né? E não só ler. A iniciação científica não é só estudo, não é uma disciplina que você faz. Você precisa também buscar tarefas. Então, normalmente eu costumo passar pequenas tarefas para os alunos que vêm buscar iniciação científica. Então, por exemplo, a gente trabalha com proteínas, né, arquivos do banco de dados PDB e tudo. Então, eu costumo passar algumas tarefas do tipo escrever um programa para processar esse arquivo, coletar alguma molécula de dentro do arquivo. E aí eu vou aumentando a complexidade dessas tarefas à medida que o aluno volta com as tarefas prontas, tá? Então, a iniciação científica, ela não tem essa demanda de desenvolver um conhecimento novo, tá? Uma coisa nova, publicar um artigo, nada disso. Mas pode culminar, sim, em trabalhos que geram publicações. Inclusive, já tive esses casos. Depois eu vou contar mais em detalhe para vocês, tá? Então, assim, o objetivo da iniciação é realmente introduzir o aluno no mundo da pesquisa, no laboratório de pesquisa, fazendo pesquisa, discutindo pesquisa, aprendendo a apresentar sua pesquisa, mas ainda numa escala, é claro, iniciante, né? Bom, se o aluno percebe que ele gostou dessa experiência com a iniciação científica, então ele pode, assim que ele se forma, aplicar para o mestrado. Bom, qual que é o objetivo do mestrado? O mestrado também tem esse objetivo de iniciar o aluno à carreira científica, né? O aluno no mestrado, ele não tem ainda tanta experiência e independência para fazer ciência sozinho, né? Por isso ele tem um orientador, faz parte de um grupo de pesquisa e muitas vezes ele trabalha com um doutorando, um pós-doutorando, né? O objetivo do mestrado também é passar por todas as etapas do processo de produção de conhecimento científico e tecnológico, tá? Então, assim, depois a gente pode falar um pouco mais em detalhes sobre isso, mas assim, o mestrado ele tem que envolver a leitura e o conhecimento do referencial teórico de um tema de pesquisa, né? Então, assim, o aluno tem que aprender a buscar referências bibliográficas, né, nos buscadores adequados, a catalogar, a ler de uma forma crítica, a resumir, fazer seus fichamentos, a escrever um texto próprio sobre o referencial teórico e a identificar uma lacuna
de pesquisa. Então, são as famosas questões de pesquisa. O que você quer responder com a sua pesquisa, tá? Então, junto com o orientador, ele vai definindo isso, tá? E aí eu digo que é junto com o orientador mesmo, porque o orientador ele pode até te dar uma questão de pesquisa pronta, uma ideia pronta, tá? Mas isso não necessariamente tem que acontecer. Isso parte do conjunto, né, do trabalho dos dois. Então, muitas vezes, um tema em comum é definido, mas algumas questões mais específicas vão depender do aluno de mestrado. Por exemplo, você quer estudar uma determinada doença, tá? Mas você não sabe exatamente qual proteína, qual alvo proteico que você vai trabalhar. Então, fazer esse estudo para identificar os alvos mais promissores pode fazer parte da dissertação, tá? Então, assim, um erro comum é a pessoa achar que ela vai receber aquilo tudo pronto, tá? O mestrado, ele tá aí exatamente para isso, para começar a dar essa independência para o aluno. Como é que ele vai descobrir um tema de pesquisa interessante? Através da leitura. Ele vai trazer para o orientador as principais descobertas, as principais dúvidas, e é a partir daí que juntos eles vão desenhando, delineando melhor o tema de pesquisa, tá? Então a gente vai falar um pouco mais em detalhe sobre o mestrado, mas o mestrado ele é desenvolvido pelo aluno sobre orientação do professor, né? Então, assim, é preciso um retorno muito grande do aluno também sobre o que ele está estudando, sobre o que ele está pesquisando, para que junto com o orientador o tema seja definido. Bom, então depois que define o tema, aí vem realmente o desenvolvimento do trabalho, a seleção da metodologia, das metodologias, das ferramentas, né, da forma como a pesquisa vai ser conduzida. E aí tem um conjunto de métodos variado, né, de pesquisa quantitativa, qualitativa, e aí o orientador está realmente muito mais apto para guiar os passos do aluno, né? Então, o que vai acontecendo aí ao longo do mestrado? O aluno vai apresentando os seus achados, o orientador vai questionando, vai vendo aquilo que funciona, aquilo que não funciona e vai direcionando os métodos que vão ser usados. Então vou fazer uma triagem, vou usar docking, vou usar uma ferramenta chamada Autodoc, não, essa ferramenta não é o ideal. Então, assim, é uma troca que vai acontecendo, né, ao longo do tempo ali. Então, depende muito do aluno, né, da proatividade dele ir atrás, trazendo pequenos resultados e o orientador e direcionando ali aquele trabalho, tá? E aí, o que culmina aí, né? Culmina com uma dissertação, tá? A dissertação é um texto, né, escrito obviamente, pelo mestrando, né? E é um texto, na nossa área de bioinformática, não é um texto muito longo, vamos dizer assim, de 60 a 80 páginas, mais ou menos, né? Em que ele conta, né, faz uma introdução sobre o assunto, a justificativa, a questão de pesquisa, objetivos, né, da dissertação, objetivo geral, específicos, e aí depois ele explica detalhadamente, de forma que aquela metodologia que ele aplicou possa ser reproduzida idealmente, e depois ele começa a apresentar os resultados e discutir os resultados. Termina então com um conjunto de conclusões, né, e aí, algumas perspectivas, né? Algumas limitações, algumas coisas que ainda podem ser feitas, né, por outros pesquisadores que vão, de repente, seguir com esse trabalho depois. O mestrado não tem aquela necessidade de gerar um conhecimento inédito, novo, nenhuma publicação científica, tá? Mas eu digo que, assim, é muito, muito desejável que você tente publicar o trabalho da sua dissertação. Pode ser num periódico, uma revista, né? Ou pode ser numa conferência, um artigo completo numa conferência, uma coisa assim. Eu acho muito importante. Todo o trabalho de pesquisa científica, ele deveria terminar com uma publicação. Claro que a gente sabe que o mestrado é curto, são só 2 anos, mas eu acho que para um aluno que inicia o mestrado, essa é uma meta importante, tá? Mesmo que ele publique posteriormente a sua defesa, eu acho muito importante. Então, se a pessoa realmente quer seguir a carreira, não deixe os seus trabalhos perdidos sem publicar. O mestrado, ele pode ser acadêmico ou profissional, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso agora, porque a gente ainda vai fazer um episódio só sobre o mestrado. Mas, a maioria dos mestrados são acadêmicos. Entretanto, a pessoa pode fazer o mestrado e depois ir para o mercado. Tá? Então, isso acontece muito, os nossos alunos de mestrado são muitíssimo demandados pelo mercado, inclusive tanto os da computação quanto os da bioinformática. Então, ter um mestrado no seu currículo agrega muito para o mercado mesmo, né? E não só para a carreira acadêmica. As pessoas tendem a dizer que o mestrado é para quem quer ser professor, e não é.
tá? Por quê? Porque ele te ajuda a desenvolver habilidades de resolver problemas complexos. Então, o que acontece? Você vai para uma empresa, um exemplo de um aluno meu, né? Na verdade, tem até mais de um. Um aluno que está trabalhando num banco, tá? Então, você vai para o banco e aí você tem alguns desafios lá para os quais não tem solução pronta. Então, é como se eles fossem desafios de pesquisa. O aluno sabe como fazer para buscar as melhores soluções, para avaliar as melhores soluções, que é o que ele faz no mestrado, né? Buscar soluções, comparar soluções, avaliar soluções. Então, a gente vê que os nossos alunos de mestrado, né, os mestres, eles têm uma capacitação muito boa, né, muito acima de um profissional que simplesmente tem um bacharelado, e isso é muito valorizado pelo mercado de tecnologia hoje, tá? Então, para trabalhar numa grande empresa, e às vezes até nas pequenas, né, o mestrado é muito valorizado. Bom, só que prosseguindo aí, né, na carreira, se a pessoa vê que ela realmente quer seguir carreira acadêmica, quer ser professor numa universidade, seja pública ou privada, ele vai precisar de um doutorado, tá? Porque hoje em dia é muito incomum a contratação de professores que não são doutores. Então, em federais é muito difícil, exceto em campos mais afastados, né, no interior e tal. E nas universidades privadas ainda é bem comum, tá? A gente ter só mestres, né, que não são doutores. Mas então, se a pessoa quer seguir um pouco mais adiante, que é um compromisso maior com a academia, com a pesquisa, ela vai seguir para o doutorado. E aí, são 4 anos, né? Então, a gente vai ter um episódio sobre isso, mas você tem que escolher bem o tema, escolher bem o orientador, para realmente você se sentir bem nesses 4 anos, desenvolvendo o trabalho que você escolher. Então, a gente vai falar sobre isso com calma, mas o doutorado, sim, é um projeto mais profundo, tem que gerar resultados inéditos, tem que gerar publicações científicas. Então, depende de cada programa de pós-graduação, mas o nosso, por exemplo, né, os programas que são nível 7 e tudo, geralmente eles têm o requisito de um artigo publicado como primeiro autor para defender a tese, tá? Um artigo aceito. Então, aí realmente você tem que desenvolver um trabalho novo, um trabalho inédito, um trabalho que renda uma publicação num periódico, né? Numa revista indexada de qualidade. E aí, é claro, né? Dá mais trabalho, tem que ser um trabalho mais robusto, mais bem desenhado em termos experimentais, né? Enfim, tem uma série de coisas que depois a gente vai falar com um pouco mais de calma. Se vocês tiverem dúvidas, curiosidades, podem deixar também aí pra gente. O fato é que o doutorado é um trabalho realmente mais robusto. A pessoa, né, quando ela ingressa no doutorado, ela também vai fazer disciplinas, assim como no mestrado. No meio do doutorado, normalmente ela tem uma defesa de qualificação, que é uma espécie, como se fosse uma pré-defesa, né, em que uma banca vai avaliar os resultados até o momento, se aquilo vai gerar uma tese, né? Se o projeto tem potencial para gerar uma tese, se o estudante está adquirindo os conhecimentos necessários para finalizar aquele projeto com sucesso. E é ali que são feitas algumas possíveis correções de curso, né? Então, se o projeto não está tão robusto, se o tema de pesquisa não é tão inédito, não é tão promissor, ou às vezes se é muito amplo. Então, são diversas questões que a gente pode conversar com calma também a seguir. O fato é que o doutorado, então, culmina com a defesa de uma tese, que é um trabalho, parece, né, com o trabalho do mestrado, como a gente falou, tem introdução, justificativa, objetivos, né, o modelo ali, o template do trabalho acadêmico é parecido. Entretanto, a tese é um trabalho mais longo, né, às vezes 100 páginas, 150 páginas na nossa área. Tem que ter um referencial teórico muito detalhado, muito atualizado. A metodologia também, né? Geralmente é uma metodologia mais extensa, porque é um trabalho mais longo. Normalmente o texto vai incluir as publicações que foram geradas durante o doutorado. Você às vezes publica 1, 2, 3 artigos, eles vão fazer parte da tese, né? A tese vai descrever esses artigos, vai, como a gente fala, costurar esses artigos, vai contar aquela história do desenvolvimento do trabalho, onde ele começou, quais foram os desdobramentos, para onde ele caminhou a seguir. Então, é um trabalho de 4 anos, né? Muitas vezes os alunos saem para fazer um doutorado sanduíche no exterior, então isso muda, né? E traz um viés diferente para o trabalho. Então, ele tem que contar aí essas diferentes nuances do que foi desenvolvido ao longo dos 4 anos, né? Então, um trabalho que termina com uma defesa, uma banca
maior, né? No mestrado a gente tem aí às vezes 2, 3 membros na banca, no doutorado a gente tem 4, 5 membros e normalmente de áreas um pouco até diferentes, né? Então na bioinformática a gente tem às vezes alguém da computação, alguém da biologia, alguém da estatística, alguém da física e na minha banca, por exemplo, foram 5 pessoas e foi assim, bem diverso, né? De engenheiro a estatística, físico, tinha muita gente diferente na minha banca. E aí, então, terminando o doutorado, aí sim a gente diz que a gente tem um cientista formado, né? Então ele está apto para desenvolver pesquisas em várias instituições no Brasil e no mundo, inclusive ele está apto a mudar um pouco de área, né? Quando a gente defende um doutorado, tem um título aí de PhD, né? A gente está apto a desenvolver pesquisas, inclusive em áreas um pouco diferentes das que a gente se formou. Você aprendeu ali como a ciência é feita, desde a parte da pesquisa bibliográfica até a parte de encontrar lacunas, questões de pesquisa e tudo mais, até a parte de análise de resultados, análise estatísticas e tudo mais. Então, assim, se você vai ser contratado, por exemplo, né? Me formei em bioinformática, mas eu vou ser contratado por uma universidade, fazer pesquisa e ser professor na área de banco de dados. Eu não sei exatamente, né, todas as ferramentas, as metodologias dessa área, mas a princípio eu estou apta a estudar e me tornar um profissional daquela área ao longo do tempo. Então eu tenho um exemplo, por exemplo, quando eu entrei para o meu departamento, eu sou formada em bioinformática, minha área de pesquisa é bioinformática, mas tinha uma demanda de oferta de uma disciplina de visualização de dados. Então eu desenvolvi esse conteúdo, desenvolvi essa disciplina, comecei a ministrar e comecei até a fazer pesquisa na área de visualização. Tá? Então isso é possível, porque a gente tem já a formação para isso, tá? Então essa é a ideia do doutorado. O doutorado forma um profissional pronto, um profissional completo. É claro que a experiência vem ao longo do tempo, mas um doutor formado, ele tem essas habilidades necessárias para ingressar um quadro de uma universidade e desenvolver um trabalho ali de ensino e de pesquisa, tá? Só que nem todo mundo entra numa universidade, né, ou faz um concurso, né, direto assim do doutorado e passa. Normalmente o que acontece é a pessoa dá um passo além na carreira, assumindo uma posição de pós-doutorando ou professor visitante em alguma instituição. Isso dá mais experiência. Então, por exemplo, quando entra um pós-doc no grupo de pesquisa, ele entra, vamos dizer, né, ele está ali abaixo do supervisor, que é o professor com posição permanente, e acima de todos os outros alunos, né? Então ele está ali para ajudar o professor, mas ele pode participar de todos os trabalhos de todos os alunos, ele ajuda na orientação. Então ele está ali numa posição assim para treinar mesmo, né? Para assumir, para criar o seu próprio grupo. Então ele sobe de posição no sentido de que ele vai ter uma visão mais ampla da pesquisa. Ele, quando faz o doutorado, ele faz a sua pesquisa, né? Por mais que ele colabore com alguns colegas, ele faz a sua pesquisa, ele gerencia a sua pesquisa. Agora, como pós-doc, ele vai ter uma visão mais ampla do grupo, tá? Então, ele vai participar de vários trabalhos, ajudar a supervisionar vários alunos, dar ideias, ler coisas relacionadas a várias linhas de pesquisa. Então, ele tem que estar aberto a isso, de sair de uma pesquisa única dele para várias pesquisas, tá? Isso é um desafio, mas é importante, tá? Para fazer um concurso público, você não pode ser um pesquisador de uma única linha de pesquisa, tá? Você tem que ter uma certa amplitude ali. Então, o pós-doc, ele tá nesse lugar. Ele ajuda o supervisor a escrever projetos para agências de fomento, ele ajuda a gerenciar esses projetos, a saber quais recursos são necessários, o que está faltando. Então, é como se ele estivesse fazendo um estágio ali com o orientador. Tá? Ele está aprendendo a orientar, aprendendo a supervisionar, aprendendo a organizar o seu próprio tempo e às vezes o tempo de outras pessoas, a cobrar as pessoas, a delegar, né? Então, é um pulo aí interessante esse, né? De doutorando para pós-doutorando. E aí, né, para a gente caminhar para o fim aqui já, vem os concursos públicos, né? Então, assim, seja para institutos de pesquisa, seja para universidades públicas, você pode prestar concursos para assumir posições como pesquisador, como cientista ou como professor. Cada concurso tem um edital diferente, então é preciso estar atento às especificidades de cada um, mas normalmente concursos para cientista vão olhar o currículo,
do cientista. Então, aquilo que você já publicou, as experiências que você já tem, o pós-doutorado que você já fez, os títulos que você tem. Então, por exemplo, fiz 2 mestrados, fiz 2 doutorados, fiz 2 pós-docs, né? Esse tipo de coisa. Publiquei 10 artigos, tive uma experiência no exterior como em doutorado de sanduíche, ou fiz um pós-doutorado no exterior. Então, o concurso público, ele vai avaliar realmente um pesquisador. Tá? Então, a gente vai falar do concurso também num episódio mais para frente, né? Mas, por hora, o que é importante, né? A construção da carreira científica, desde a iniciação, passando pelo mestrado, pelo doutorado, pelo pós-doutorado, ela visa a aprovação nesses concursos, né? Então, o currículo vai sendo construído ali com base naquilo que você quer, tá? Então, publicar é muito importante, publicar artigos de qualidade em revistas, né, reconhecidas é muito importante. Ter experiência, ter feito vários cursos, ter domínio do idioma inglês, ter feito, né, ter experiências no exterior, ter passado por estágios, às vezes em outros laboratórios, fazer às vezes uma pós-graduação em áreas diferentes. Então, formei em computação, fiz mestrado em, por exemplo, computação mesmo, mas fiz um doutorado em bioinformática, né? Transitar entre as áreas para compor o seu perfil pode ser importante, né? Ou mesmo fazer todas as formações numa só área, tá? Também não é um problema, pelo contrário, você vai ser uma pessoa, né, que vai ter uma formação profunda naquela área, tá? Importante é sempre pensar em aonde você quer chegar, tá? Por mais que esse aonde você quer chegar possa mudar ao longo da sua vida, ao longo da sua carreira, se você quer fazer um concurso no departamento de ciência da computação, por exemplo, você tem que construir o seu currículo para isso, né? Com publicações que a área de computação vá valorizar na hora que você for prestar aquele concurso. A mesma coisa em outras áreas. Eu quero fazer na biotecnologia. Então, você tem que analisar onde você quer estar, onde você quer entrar, o que é avaliado, e ir construindo, porque é uma vida, né, de construção. Então, imagina, vamos dizer que você faça 2 anos de iniciação científica, 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado e mais 2 anos de pós-doutorado, né? Se eu não falhei aí na conta, são 10 anos que você vai se preparar para assumir essa posição de cientista, de pesquisador, de docente. Então, você tem 10 anos para construir uma carreira, né, um currículo, você tem aí um tempo grande para publicar bons artigos. Então, na hora que você for prestar o concurso, você vai ser avaliado assim, como uma pessoa que está há 10 anos construindo esse currículo. Então, ele tem que ser compatível com esse tempo aí, certo? Bom, então como eu falei, né, se você não assistiu o episódio anterior, no episódio 1 eu falei de como é fazer ciência no Brasil, como é a carreira científica no Brasil, especialmente focado no magistério do ensino superior, né, em instituições públicas, que é a minha vivência, a minha experiência. Se você não assistiu, eu te convido a ir lá e assistir o episódio 1. E claro, peço para deixar sugestões pra gente, dúvidas, que a gente vai tentar responder da melhor forma assim que possível. E no próximo episódio, a gente pretende destrinchar um pouco mais essa vivência que é a iniciação científica, tá bom? Então não perca, até o próximo!